Olá, pessoa virtuosa, tudo bem com você? Eu me chamo Késia Queiroz, sou mãe educadora, juntamente com meu esposo, um pai educador. Nossos filhos não vão à escola convencional e aqui eu estou trazendo para vocês educação com princípio. Começamos na aula anterior falando sobre como implantar na sua casa uma educação com princípios, sem que necessariamente você venha aplicar o homeschool ou a educação em casa, devido nem todas as pessoas poderem trazer essa aplicabilidade ou essa modalidade de ensino para o interior da sua casa, mesmo que os seus filhos frequentem a escola, trazendo assim para eles o modelo de como é uma vida com princípios, uma vida onde você não permita que as desvirtuações que o mundo, que a escola secular tem em sua base, venha tirar o foco do que você deseja para os seus filhos. Diante disso, eu trouxe esse guia para que facilite a você que não tem essa prática, da educação com princípios, ou está um pouco perdido, ou ansioso, não sabe como lidar com esse processo educativo dos seus filhos. Então, através desse canal, do nosso perfil laboratório, você vai poder entrar em contato com essa modalidade de educação por princípios, mesmo que o seu filho frequente a escola convencional, criando nele ali uma base bem fortalecida para que ele não se deixe levar pelas questões que a escola secular apresenta ou que o mundo diante dele está se apresentando. Ele vem estar firme, sólido nos princípios cristãos, como eu sei que você, como pai, deseja. Já para hoje, assunto sobre a origem das escolas. Você sabe por que as escolas surgiram? Vou fazer aqui uma pequena jornada pela história da educação para que você, como pai, saiba disso, como foi que a escola veio a existir. A escola, desde os seus primórdios, lá na origem da humanidade, de acordo com o nosso conhecimento e embasamento da fé cristã, a gente sabe que o homem, o ser humano, tem uma origem diferente de como a escola apresenta, que veio lá dos primitivos primatas ou macacos, como assim colocam e apresentam para nós, de acordo com aquilo que a gente estuda pela Bíblia. A transmissão do conhecimento, ele se deu o quê? Pelo ajuntamento da família, e ali, através daquela convivência, as crianças iam repetindo o comportamento dos seus pais, através da transmissão oral, da observação. Foram adquirindo habilidades de sobrevivência, no meio de tantas intempéries, dificuldades climáticas, está sempre se locomovendo de um lugar para o outro. Aquele conhecimento que as pessoas, os mais velhos, tinham, eles iam transmitindo de forma oral. De acordo também com a fé hebreia, toda a instrução, ela vinha do Criador, ela vinha de Deus para o homem. E ali o homem ia passando para as suas gerações em seguida de forma oral. Já as primeiras instituições de ensino surgiram com as civilizações antigas ali já na Mesopotâmia, à medida que a humanidade ia crescendo e ampliando, ia se dividindo em nações. O conhecimento ia sendo instalado de acordo com aquela civilização, com aquele povo. Então, foi surgindo a forma de ensino, as primeiras escolas ali na Mesopotâmia Antiga, Egito, Grécia, com foco na formação dos escribas, que sabedores da escrita, todo aquele conhecimento oral, eles iam passando para papiro, couro, tábuas de argila, eles iam escrevendo todos os seus conhecimentos, arquivando aquele conhecimento. Na formação dos escribas, dos sacerdotes, de lideranças religiosas, enfim, foram então estabelecidas as primeiras escolas. Em seguida, vemos a educação na Grécia Antiga, onde os gregos valorizavam o conhecimento como um bem supremo e acreditavam que a educação era fundamental para o desenvolvimento do indivíduo e de uma sociedade como um todo.
os filósofos e a educação, através de Sócrates, Platão, Aristóteles, como nós bem conhecemos, desenvolveram teorias sobre a educação, a importância da razão, da virtude. E nesse momento aí da Grécia, nós vemos que já a espiritualidade está um pouco já afastada. Ao passar do tempo, a educação foi se tornando uma ferramenta de poder. Os romanos utilizavam a educação para formar cidadãos leais soldados, também disciplinados à obediência. Você já percebe aí um domínio, uma persuasão para que, através da educação, as pessoas se comportem da forma como o poder deseja que ela se comporte, o cidadão se comporte. A educação era responsabilidade tanto da família quanto do Estado. E assim, o poder oferecia o ensino às escolas para a população. E ao passar do tempo, vemos aí a educação na Idade Média. Depois de Cristo, a igreja se instala, se consolida como um poder e a Igreja Católica desempenhou um papel fundamental na educação medieval, estabelecendo assim escolas de monastérios, as chamadas escolas monásticas, e as catedrais, tomando assim a diretiva ali do poder do ensino da educação. Em seguida temos o ensino das artes liberais, chamado Trivium Quadrivium, que é o currículo medieval que maravilhoso, era baseado nas 7 artes liberais, que é a arte da oratória, da gramática, da retórica, dialética, aritmética, geometria, astronomia e da música. Nós temos alguns nomes muito importantes dentro do catolicismo, da Igreja Católica, que trouxeram essa grande e abençoada forma de ensino para aquele período que hoje, inclusive, está sendo retomado principalmente pelas famílias educadoras, as famílias homeschoolers, que estão aplicando justamente as artes liberais dentro dos seus lares, que é uma forma muito dialética, importante para pegar um determinado assunto, vamos dizer a Bíblia, por exemplo, um assunto bíblico, e você vai ver de diferentes ângulos formas de aprender. Dá para utilizar a matemática, a música, conceitos gramaticais, tudo com um único assunto, e assim era desenvolvida essa dialética nesses ensinos das artes liberais. Depois veio então a chamada educação da Idade Moderna, com a Reforma Protestante. A Reforma Protestante incentivou a alfabetização, criação de escolas para todos, que outrora era mais limitado para pessoas que realmente tinham muita condição financeiras, poder aquisitivo para receber então instrução. O iluminismo ele trouxe novas ideias sobre a educação, enfatizando a importância da razão e da experiência. Mas com esse iluminismo também trouxe muita busca pelo poder material, abandonando aí a fé e a espiritualidade. Com o período medieval, que foi tão importantíssimo ali na aplicação das artes liberais, não se afastava a razão da fé, conseguia concatenar a ciência com a razão, com o conhecimento de uma forma trilógica e necessária para a totalidade da formação do ser humano. Já nesse período da Idade Moderna, aí, com o iluminismo, se valorizou mais a razão fundamentada na materialidade, e sendo aí uma grande perca. Já no nosso período da educação contemporânea, a escola como instituição se consolidou através dos institutos de ensino, com a chamada função de socializar, de fazer com que o ser humano fique longe da sua individualidade, e ali, através daquela socialização, daquele coletivo, é transmitido conhecimentos, preparando o indivíduo ali para o mundo do trabalho, tão somente visando mão de obra operária. E os desafios dessa educação atual está aí sendo conduzida pela questão da globalização que nós vivemos, da tecnologia e das novas demandas sociais e suas ideologias sendo implementadas dentro dessa questão da educação nos nossos dias. A jornada da educação nos mostra que ao longo dos séculos, a partir da transmissão oral de conhecimentos ali com as sociedades mais primitivas,
ou pelas complexas plataformas de ensino online, onde hoje a gente tem esse acesso, a educação ela sempre esteve presente na vida do ser humano. É de fundamental importância para a construção de uma sociedade. Porém, infelizmente, nós percebemos que aí muito conteúdo persuasivo ao longo dos tempos para tornar o ser humano completamente dominado pelas forças de controle e poder econômico, fazendo assim com que o ser humano perca a sua essência, a sua individualidade, o seu projeto de ser uma comunidade que realmente se importa com o bem-estar do outro, que tenha empatia, amor pelo próximo. Infelizmente, isso foi se perdendo ao longo dos tempos, a partir do momento em que a sociedade se tornou ali muito fundamentada no materialismo. Essa comunidade familiar vem sendo muito prejudicada em detrimento de um poder econômico que só visa utilizar-se dessa base humana para cada vez mais galgarem mais poder e tornando o ser humano um escravo dos seus desejos materialistas, né? Tanto da pessoa que está ali na base se torna um materialista que se enfatiza só naquela corrida pelo ter, pelo ter, pelo ter e esquece da sua essência, que é o ser humano conectado com o seu Criador. Já na educação baseada por princípios, nós estamos aqui na busca por resgatar essa individualidade, esses princípios de justiça, de amor, de compaixão, de uma vida íntegra, de uma vida baseada em valores que podem de fato sustentar e construir uma sociedade com muito mais sucesso. O ser humano não é dividido, o ser humano ele é pleno quando ele tem na sua base o sentimento do amor, a verdade, a justiça. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Passamos aí pela história da educação para que você realmente saiba qual é o sentido da escola, qual é o sentido da educação de um modo geral. Essas questões são muito importantes para que você realmente saiba quais são os interesses da educação desde o seu princípio até os dias de hoje e o que realmente nessa história toda valeu a pena para o ser humano e o que podemos resgatar de todo esse período histórico para trazer para o nosso cotidiano e realmente erguer uma sociedade muito mais saudável. Ficamos para o próximo assunto, onde vamos estar abordando um pouco mais das artes liberais, que é o trívio e o quadrívio. Eu espero você até lá.